Vamos orar. Querido e bom Deus, que bênção maravilhosa recebermos e ter em nosso meio o poder do Espírito Santo. Que esse poder continue atuando em nossa vida nesse momento que abrimos a Tua Palavra e que mais uma vez possamos receber um recado vindo diretamente do trono de Deus. Para tanto, ó Pai, não fale nenhum conceito, nenhuma palavra esse falho e pecador ser humano, mas transformado pelo Teu poder, apresente para a igreja nesse momento o amor maravilhoso de Deus. Pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Em Salmos 143, versículo 8 diz, Salmos 143, 8: Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Faze-me conhecer o caminho que eu devo seguir. A ti levanto a minha alma. Aos irmãos e amigos queridos que na igreja do IACS estão agora, que a paz e o amor de Jesus estejam presentes na vida de todos. Os amigos que nos acompanham pelas várias redes sociais, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na América Central, amigos que estão nos ouvindo agora, que esse mesmo caminho que buscamos nesse momento encontre a sua vida. O tema do sermão, o Waze de Deus. O Waze é um programa que começou em 2008 em Israel, com outro nome. Ele foi em 2011 efetivado com uma palavra que não era conhecida, que veio de way, caminho em inglês. Way, Waze. O Waze tem como objetivo, nesse aplicativo, mostrar o caminho que você e eu devemos ir quando nos propomos atingir um objetivo que é chegar em algum lugar. Há outros aplicativos, Google Maps, bem antigo, o GPS. Porém, o Waze é o mais usado. Em qualquer lugar do mundo que você for, pode acessar o Waze, colocar o endereço e ele te leva para esse caminho. Porém, por vezes, nós brigamos com o Waze, como eu. Eu sou paulistano, nasci e fui criado em São Paulo. Há algumas ocasiões que eu creio que eu conheço o caminho melhor do que o Waze. Eu vejo a minha frente livre e o Waze manda, como ontem, a minha esposa está indo ali, eu entrar à esquerda, na Marginal, lá em São Paulo. E quando eu ia entrar à esquerda, uma ponte toda parada, eu falei, eu vou pela direita. Só que a hora que eu entrei pela direita, havia um tráfego normal. Lá na frente parou tudo. E aquela ponte andou e passou todo mundo na minha frente. Acabei de ler o que o salmista Davi escreveu. Faze-me conhecer, mostra-me o teu caminho. E bem no meio do versículo, ele diz, pois eu confio em ti. Não adianta você colocar do seu aplicativo Waze e não confiar. Qual é o Waze de Deus? Que é o título do assunto dessa manhã. Está aqui. Este aqui é o Waze de Deus. Esse é o caminho que identifica todos os cristãos com a diretriz, o direcionamento que deve ter. E nós conhecemos o motivo pelo qual estamos aqui na igreja. Nós sabemos qual é o caminho, fomos ensinados, vários de nós, desde a primeira infância. E esse mesmo homem que escreveu esse texto tão lindo, faze-me ouvir a tua benignidade. Ele diz no final, faze-me seguir e levanto a minha alma ou a minha mente a ti, nesse caminho que eu aceito. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos qual é o caminho. Há vários que estão voltando aqui pela primeira vez pós-pandemia.
Eu agradeço ao pastor o honroso convite. Pastor Márcio, onde está? Pastor Márcio, está ali. Eu achei que você tinha sido arrebatado, rapaz. Eu estava olhando ali para o lado. Muito obrigado pelo convite, pastor. Eu sabia o caminho para chegar aqui no IACS. Nós chegamos ao anoitecer, quando o Dario foi nos buscar no aeroporto, e lá bem atrás eu falei para minha esposa, olha o IACS ali na frente, à direita. Quantas vezes, dezenas de vezes, eu passei por essa estrada. Porém, há outras estradas que são construídas no transcurso da vida, que nós temos opções. Mas no eixo divino não há opções. A Bíblia diz no singular, eu sou, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Não são todos os caminhos que levam a Jesus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Muitas igrejas abrem a sua porta e evocam o nome de Deus para momentos de poder, que eu creio, momentos de milagres, que eu creio, mas não estão de acordo com a palavra de Deus. E muitas vezes aquele líder que está abrindo a Bíblia evoca o nome de Deus para ter poder, mas o poder é manifestado por outro anjo. E quando nós abrimos a palavra de Deus e vemos o que Davi escreveu, mostra-me o caminho. Se há alguém que conhecia o caminho, era Davi. O homem segundo o coração de Deus. O homem que se debruçava diante da onipotência, da presença maravilhosa de Deus, em contrição, muitas ocasiões rasgando a sua roupa, em sinal de desaprovação por aquilo que o povo estava fazendo, por aquilo que ele estava fazendo. Mas em um determinado dia, já famoso, pede que o seu general vá combater o inimigo. Ele fica no palácio, após o almoço levanta-se, está andando pelo terraço do Palácio Real e vê ali uma mulher se lavando. De acordo com a Bíblia, usa esse termo, estava se lavando. E ele olhou. Eu pergunto, quando ele viu aquela cena, ele pecou? Não. O pecado não está naquilo que eu vejo, está quando eu me demoro para ver. Eu passo a vista e vejo coisas que não são próprias, mas eu desvio a minha vista. Eu ouço algo que não é próprio, não dou vazão àquilo que eu estou ouvindo. Mas quando ele viu aquela cena e lhe chamou a atenção, em vez de pedir a bênção de Deus para sair de um caminho que ele não deveria ir, ele pediu um binóculo para ver mais perto. E ali ele pecou. Ele não pecou quando Batseba foi ao encontro dele. O adultério não está no ato, está na mente. Foi Jesus quem disse, o homem que olhar para uma mulher com olhar impuro já adulterou com ela. Está na palavra de Deus. Então Davi começou a ter o que todos nós temos e passamos, tentações. E quando ele se deteve naquela tentação, chamou Batseba, ele era casado, ela era casada. Ele deixou naquele exato momento de seguir o caminho que ele havia escrito, que ele havia dito. Senhor, mostra-me o caminho, revela-me a tua vontade. Mas ele dá vazão a desejos, os quais todos nós estamos inseridos nos dias principalmente que vivemos. E quando, após esse encontro furtivo, ela casada, ele casado, ela leva a ele uma mensagem que está na Bíblia, lá em 2 Samuel capítulo 11, eu apenas vou citar. Em 2 Samuel capítulo 11, ela manda dizer a Davi, pejada estou. O que é pejada? É uma gravidez vergonhosa que uma mulher passa ao ser o filho de um outro homem que não é o marido dela. É uma gravidez vergonhosa. Pejada estou. E ali Davi, nós conhecemos, comete um assassinato, manda matar o marido dela, Urias, até que aparece o pastor Natã e vai conversar com ele. E quando o pastor Natã chega ao palácio e diz, majestade, você saiu do caminho. Olha o que aconteceu. E Davi, então, com profundo desespero e tristeza,
escreve o Salmo 51, em uma das partes diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Davi perdeu a alegria, Davi perdeu a satisfação, porque a bênção que ele requeria para ele e para o povo havia sido obstruída pelo líder da nação e pelo líder religioso que era ele. Quantas vezes nós, os senhores e eu, temos o Waze, temos a palavra de Deus e nos esquecemos ou fingimos que não nos lembramos? Em 1988, eu fiz uma semana de oração aqui. A igreja era outra, uma linda igreja que nós vemos agora. E naquele período de 88, quando eu já era líder dos jovens aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos em um fim de semana um curso de Cefesp, de padioleiros. Não sei se alguém estava aqui naquela ocasião, em 88, e o IACS estava repleto de jovens vindos da União Sul-Brasileira. Lá no Paraná, o líder de jovens era o pastor Acílio Alves. Em Santa Catarina era o pastor Marlington Lopes, que ainda hoje é presidente aqui da União Sul-Brasileira. No norte era o pastor Isair, e aqui no Rio Grande do Sul era eu. E nos reunimos aqui no IACS, dezenas e dezenas de jovens, fazendo aquele curso de especialização de socorrista padioleiro. E chegou o pastor Acílio e disse para mim: Jonão, ele me chama de Jonão, Jonão, tem um amigo seu aí da sua infância e quer te ver. Eu falei: amigo meu da minha infância? Quem é? Quando ele disse o nome, depois de muitos anos, mais de 20 anos, eu encontrei um amigo meu de infância da Igreja Central Paulistana. Eu já sabia que ele havia saído do caminho. Já era do meu conhecimento. Mas o que ele me contou naquela tarde, aqui no IACS, ali ao lado do pavilhão, o pavilhão existe ainda? Existe? É o mesmo? É o mesmo pavilhão, então é aquele mesmo. Nos sentamos ali, esse amigo e eu, após o almoço. Estava anoitecendo, quando nós estávamos com lágrimas, ouvindo eu o que ele me contou a respeito do caminho. Criado na igreja adventista do sétimo dia, aos 5 anos já pregava. Nós éramos vizinhos lá em São Paulo, frequentávamos a mesma igreja, e lá pelos 10, 11 anos, esse amigo desapareceu. E um dia, eu estava com 13, 14 anos, assistindo o principal programa que tinha nos fins de semana, na década de 60, era o programa da Hebe Camargo, era o principal programa. Eu vejo esse amigo com 13, 14 anos, sendo apresentado como o mais novo costureiro do Brasil. Eu falei: mas esse cara costura? Aí eu lembrei que a mãe dele era costureira. Obrigado. E ele aprendeu. E agora ele estava pequeno, 13, 14 anos, de terno, conversando com aquela apresentadora, e foi lançado como o mais novo costureiro do Brasil. Eu acompanhei a trajetória dele durante uns 2, 3 anos, quando ele se tornou muito famoso, era jurado de televisão, era jurado do Carnaval do Rio, era o costureiro da primeira-dama do Brasil, Yolanda Costa e Silva. Ele ia lá no Palácio da Alvorada, na década de 60, fazer a roupa da primeira-dama, esposa do general Costa e Silva, que era o presidente do Brasil, famoso na mídia. Daqui a pouco esse meu amigo desaparece, até o dia que eu encontrei com ele aqui, onde vos falo. E esse assunto que eu estou dizendo, é a primeira vez que eu estou falando aqui, porque há 33 anos eu não prego aqui. A última vez que eu preguei foi na Semana de Oração, em 1988. Esse amigo me contou que quando nos separamos, aos 18, 19 anos, a mãe dizia: meu filho, volta para Jesus.
volta para o caminho. Ele resolveu ir em uma campal no Iaspe, e lá conheceu uma jovem de Santos chamada Ruth. Começaram a namorar, e ele voltou para Jesus. No ano seguinte, a Ruth foi ao encontro novamente lá de jovens no Iaspe. Na volta teve um acidente e ela morreu. Com a morte da Ruth, ele não se entrosou bem, saiu, e daquela data, aos 24 anos, ele ficou tendo outra atividade, namorou uma garota, casou com a Gisele, e com a Gisele ele teve 2 filhos. Quando ele estava com 31 anos, a Gisele levando as crianças para a igreja, porque conhecia, queria educar as crianças na religião da mãe dele, porque ele não estava no caminho. Ele saiu novamente do caminho. E ela foi para a igreja com as crianças, e ele foi avisado, estava em sua atividade como construtor, em obras, recebeu o recado para ir no hospital do Morumbi, que a esposa estava passando mal. Quando ele chega lá, a Gisele estava morta. Aos 31 anos, ele está um viúvo. E no dia que ele enterrou a Gisele, viciado em drogas, traficando, muito conhecido, ele fez uma oração para voltar ao caminho. Ele disse: Senhor, eu tenho 2 opções. Eu vou no carro agora, pego a minha arma, ele sempre andou armado, e dou um tiro na cabeça e acabo tudo aqui, ou me dê forças para eu voltar. Enquanto ele contava essa história para mim, aqui no IACS, nós estávamos chorando. Anoiteceu, e ele falou: olha ali, a minha esposa. Ela estava gestante, no último mês de gestação. Eu disse, então, que alegria saber que você está no caminho. Que alegria saber que você voltou para Jesus. Que alegria você ter essa experiência tão linda. Mas eu não imaginava que algum tempo depois eu seria transferido para a Igreja Central de Brasília. E lá na Igreja Central de Brasília eu recebi um convite para fazer uma semana de oração no IASP. Para quem está nos assistindo e não conhece, é o nosso campus universitário na região de Campinas e Hortolândia, o NASP, a Universidade Adventista de São Paulo, campus 3. Em 91, eu estava fazendo uma semana de oração e combinei com esse amigo o seguinte: eu vou terminar a semana de oração contando essa história, que é tão impressionante, linda. Você vem com a família e sábado nós vamos contar essa história para servir de testemunho para os jovens que estão aqui sobre alguém que conhecia o Waze de Deus, apesar de não existir naquela época o Waze. Conhecia o caminho, desviou-se, como acontece com muitos, e agora vai dar um testemunho vivo desse amor. Comecei a semana de oração, passou a semana toda. Na sexta que antecedeu o sábado, que a família chegaria, eu recebo a seguinte notícia: a família está a caminho do IASP e em Santa Catarina, em uma estrada de pista simples, passando um caminhão, terminou a terceira faixa, o caminhão foi para cima do carro dele, veio um outro caminhão de lá, ele passou no meio dos dois e naquele turbilhão ele rodopiou e caiu num barranco. Já anoitecia, estava chovendo e o carro foi capotando, o corpo saindo para fora, espalhando tudo, o carro capotando, desceu. E os caminhoneiros pararam desesperados, gritando: tem criança lá dentro, tem criança lá dentro, a gente tem que socorrer. E porque viram quando o carro passou e as crianças deram tchau. E aquela tristeza, aquela agonia até chegar à polícia rodoviária e todos colocando os carros, caminhões na direção do barranco, lá embaixo tudo escuro, silêncio total, quando o policial rodoviário falou: nunca ninguém saiu vivo em um acidente nesse lugar. Nunca ninguém saiu vivo. E eu na semana de oração lá, como eu poderia dizer lá naquela semana de oração, e poderia dizer aqui agora para os amigos, para os irmãos: tive um amigo da minha infância que na adolescência tornou-se muito famoso, ganhou muito dinheiro, voltou para Jesus, saiu de novo, voltou para Jesus, saiu de novo, várias tragédias na vida dele, e agora casado novamente, com 3 filhos, com uma vida agradável, ele cai nesse barranco com a família, morre todo mundo, e eu vou dizer o que para a igreja depois, como agora para os irmãos? Mas Deus é maravilhoso, Deus é grande,
E esse amigo e a família estão aqui agora. Vem aqui, Dario, Denise e toda a família. Venham todos aqui. Quando Dario me apresentou a Denise, em 1988, ela estava esperando a Ellen, que acabou de cantar agora. O Lucas era um garotinho de 6 anos, foi espirrado para fora do carro e desapareceu na escuridão, naquele mato alto. A Ellen tinha uns 3 aninhos, a Elizabeth estava com 10 anos. E quando esse acidente aconteceu, que eu estava lá no IASP, eles miraculosamente foram íntegros, sem nenhum arranhão. Mesmo Lucas, que desapareceu na noite naquele barranco, o policial pegava ele. O policial pegou ele no colo e chorando disse: alemãozinho, você está vivo. Aqui está o Dario, meu irmão, amigo de infância, e me apresentou um dia a Denise, que estava com um macacão jeans, esperando a Ellen, e a Elizabeth e o Lucas. E eu vou falar uma coisa para vocês. A Denise é mãe para valer deles, é vó para valer. Porém, no final do ano passado, a Denise descobre um câncer. E começa novamente a família a passar pela tribulação. Ela faz um tratamento, uma quimioterapia pesada. É a primeira vez que vem à igreja após... Aqui no IACS, você veio 1 mês. A última vez que você veio, você não estava usando nada, né? Estava com um lenço, né? Fez a quimioterapia e foi 2 cirurgias e foi o diagnóstico da médica foi: você tem um câncer hereditário, congênito. É isso? Foi depois que a médica falou que era genético. Era pelo estilo de vida. Muito corrido, muita coisa a fazer. Mas a médica disse depois que era genético. E a médica disse: você vai tomar esse remédio durante 24 meses. Um remédio baratinho, 35 mil. Cada frasco. E a Denise, então, nesse caminho, ela orou a Deus e disse a Ellen também: saíram do hospital: Senhor, se não for da tua vontade que eu tome esse remédio, bloqueie. Eu estou aqui no caminho. E o próprio Davi escreveu em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Os primeiros 2 verbos são humanos: entregar e confiar. O terceiro, fazer, é de Deus. A Denise me confidenciou ontem que ela entregou, mas não confiou. Isso acontece com você e comigo todos os dias, todas as semanas. Nós entregamos, mas confiar quer dizer o seguinte: pode se jogar no Grand Canyon que eu te seguro. Você não vai se estourar lá embaixo. E nessa hora de confiar não é fácil. Como eu vou confiar no meu casamento que está totalmente arrebentado? Como eu vou confiar nos meus negócios se eu estou falindo? Como eu vou deixar de mentir se eu preciso da subsistência para o meu dia a dia? Como eu vou conseguir deixar aquele hábito oculto que ninguém sabe? Até na hora da oração eu tenho vergonha em lembrar, porque eu vou à igreja, eu ouço a sua palavra, mas não consigo largar aquilo que eu faço. Miserável homem que eu sou, Romanos 7. Quem me livrará, quem livrará o meu corpo dessa morte? Então eles recorreram a 5 instâncias, ao título de saúde, ao SUS, e nessas 5 instâncias a promotoria, e sempre voltava. E depois o promotor disse: vocês precisam ter um pedido específico, dizer que é urgente e ininterrupto. Foram buscar no hospital o documento, faltou no documento urgente, então teve que voltar. Voltaram com urgente e faltou no documento ininterrupto.
Voltaram de novo. Nesse ínterim, ela recebeu os exames genéticos. Ela não tinha esse problema. Ela não precisava tomar aquele remédio. E Deus segurou dessa forma por quase 2 meses, porque se ela tomasse essa medicação, ela ia estragar a genética dela. Ela ia tomar uma medicação que não precisava, que infelizmente nem todos sabemos o que pode acontecer. Mas aqui está uma família, queridos amigos, queridos irmãos, e aqui está uma família que estamos vendo aqui da frente, a família que está na igreja. A família que está aqui agora veio porque aceita o caminho. No livro de Isaías, eu apenas vou citar, Isaías capítulo 31, versículo 21. E você vai ouvir uma voz por detrás de você. É o Espírito Santo falando, este é o caminho, ande por ele. Eu conheço o caminho, eu sei o caminho. E nesse momento de angústia da Denise, ela cantava um hino. E esse hino que a Ellen vai cantar agora, para encerrarmos o sermão, esse hino que a Ellen vai cantar agora, que fala de um milagre, é a sua e a minha vida. A nossa vida que diante de Deus está sendo colocada agora para atingir o milagre que você sabe da sua vida. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando de relacionamento com Deus. O que é preciso acontecer para aceitar o caminho? Ou para voltar para o caminho? E esse milagre que a Denise cantou durante esse ano inteiro, que ela passou por 2 cirurgias, que ela passou por quimioterapia, que a Ellen vai cantar agora, eu proponho ser um milagre para a sua vida e para a minha vida. E se você aceita esse milagre em sua vida, manifeste-se. Se você aceita esse milagre em sua vida, diga a Deus que você aceita. Mas que milagre é? Não sei, você sabe. Eu sei qual é. E esse milagre ele acontece única e exclusivamente quando você e eu quebramos as forças do mal. Nos levantamos contra espíritos malignos que, de acordo com a Bíblia, habitam nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. E quando diante de Deus aceitamos esse milagre, nós quebramos maldições. Nos colocamos diante de Deus e Ele nos aceita como se nunca tivéssemos pecado. Louvado seja o nome de Deus. Enquanto Ele canta, eu vou estar aqui orando. Se você precisa de um milagre em sua vida, físico, circunstancial, emocional, mais de 300 milhões de pessoas por ano entram em depressão, dores de alma, dores de angústia, eu vou estar aqui orando. Se você crê nesse milagre que a Denise creu, e Deus se manifestou na vida dela e da família, e você aceita, enquanto eu estou orando aqui, ela cantando, levante-se e entregue-se a Deus e faça um pacto de caminho. Se você está, forças para continuar. Se não está, forças para voltar. E a bênção de Deus esteja sobre a sua vida.
Deus seja louvado. São João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, falem comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querido e bom Deus, que bênção maravilhosa estarmos diante de Ti, dessa igreja que se coloca em pé, está diante de Ti, desse universo, dizendo: eu aceito esse caminho, eu aceito Jesus, eu aceito a salvação. E bom Deus, quando nos levantamos e dizemos de que lado nós estamos, e professamos publicamente que eu sou de Jesus, nós somos de Jesus, pertencemos a Jesus, as forças do mal são quebradas e os anjos de Deus nos cobrem com escudo de proteção. Que essa bênção maravilhosa esteja na vida de todos os queridos que aqui estão, da família Baclini que está aqui à frente, que representa todos que estão nos assistindo, e suplicamos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos indique sempre o caminho, nos dê a bênção da paz, do perdão e da salvação em Cristo Jesus, e em seu nome suplicamos agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.